Bom, hoje nós vamos falar de esporte. Esporte, é claro, é saúde e cuidar da saúde é importantíssimo. Nós estamos tendo a honra de receber aqui no nosso Educast Aprendiz um grande campeão na área do fisiculturismo, que é o Rodrigo Samurai, mais conhecido como Samurai. Nós vamos conhecer um pouco sobre esse esporte que vem crescendo muito aí no Brasil. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente falar um pouco desse esporte onde você vem aí conquistando prêmios, não só aí pelo Brasil. Olá pessoal, Samurai na área. Então hoje a gente foi o nosso convidado, aqui do Aprendiz, para a gente poder trazer conteúdos para vocês, explicar um pouquinho da nossa trajetória, para o pessoal e o início da nossa carreira, como tudo começou e o intuito, de eu estar seguindo este esporte. Bom, vamos começar falando aí da preparação para chegar a esse nível que você chegou aí, conquistando grandes prêmios. Como que funciona? Como que é? O que você tem que fazer para preparar e chegar aí nesse muque todo aí? Então, quando falamos de preparação, é uma preparação que leva a longos tempos. Tem preparações que a gente prepara com no mínimo 120 dias. Tudo depende do físico que a pessoa se apresenta, a categoria que ele vai se encaixar e o campeonato que ele irá competir. Então, ou seja, fisiculturismo não só representa um físico esculpido, não só representa um bodybuilder grande. Fisiculturismo está relacionado a uma pessoa, a um ser humano de um comportamento ético e também de uma sabedoria humana. Ou seja, resumindo, o fisiculturismo em si engloba a educação, engloba a saúde, e é o que a gente realmente veio trazer para vocês e explicar um pouquinho, de como fazer para poder atingir esse limite máximo. Então, o fisiculturismo em si é a gente utilizar o mínimo possível de recursos, vamos dizer assim, que são os recursos ergogênicos, e atingir o máximo de volume de massa muscular, o máximo de densidade, o máximo de definição. Então, nessa avaliação que os árbitros fazem, você é avaliado o seu condicionamento físico, a sua simetria e também a sua densidade muscular, que é aquele aspecto de pele mais fina, de definição mais profunda. A parte mais complexa, que eu sempre falo para todo mundo, é a alimentação. Porque treinar, você vai lá, treina, faz 1 horinha de treino, tá bom. Então, ou seja, você tem 23 horas do seu dia para você se dedicar na alimentação. E o cara que é fisiculturista, o cara está 23 horas na cozinha preparando o seu alimento. A base de tudo, realmente, é a boa alimentação. É o que você alimenta durante esse percurso da preparação que você vai fazer. Então, aqueles alimentos que tem assim, uma gordurinha, um tocinho de barriga, não entra nem pensar. Esse aí já não entra, Se tiver no cut, que é a fase de finalização para o campeonato, a gente já começa a descartar. Agora, se for na fase do bulk, que é a fase de off-season, é a fase que eu me encontro hoje, após ter vindo de 2 campeonatos agora seguidos. Então, ou seja, agora eu estou num superávit calórico, mas antes eu estava num déficit calórico. As minhas calorias estavam bem reduzidas e ali eu tinha que treinar naquela intensidade, eu tinha que manter o meu sistema de cardio, manter a minha rotina de trabalho. Então, ou seja, mesmo no déficit calórico a gente tem que dar o máximo. Por isso que eu falo que o fisiculturismo não é só realmente o físico esculpido, não. É a competência que o cara tem de poder fazer o que ele realmente decidiu a fazer para a vida dele. De uma educação para que você tenha um resultado positivo. Você falou que assim, na preparação para um campeonato, falando ainda de alimentação, se não pode um tocinho de barriga, uma gordurinha, qual que é a alimentação se naquela reta ali para a disputa de um campeonato? A fase final da preparação, como é o déficit calórico, a gente se alimenta realmente de alimentos baixos calóricos. Ou seja, a gente utiliza mais filé de tilápia, que é uma das proteínas que tem menos calorias, o filé de frango, que tem menos calorias também. Em relação a proteínas, o que a gente mais utiliza são esses 2 tipos de proteínas. Carboidratos, a gente utiliza os carboidratos na qual aí a batata inglesa. No meu caso, eu utilizo sempre a batata inglesa e a mandioca. São os 2 melhores carboidratos que, para mim, me atende super bem. E aí, em volta disso daí, a gente já tem as fibras,
morangas, cenouras, beterrabas, essas fontes primárias de fibras também elas entram para poder fazer o complexo completo da sua alimentação. Então a gente tem que ter um cálculo na qual, tipo, 70% você vai consumir de proteína, 20% você consome de carboidrato e 10% você consome de gorduras boas. No caso, ômega 3 e azeite extra virgem. São os que a gente mais utiliza em fases finais de preparação. Bom, antes de iniciarmos nosso bate-papo, você falou que está com 103 quilos. Para chegar a esse máximo, né? Você disse que é o máximo que você está aí. Para chegar a esse máximo, quanto tempo você levou para hoje estar aí e conquistando aí vários torneios? Tem 14 anos que eu já vivo no bodybuilder. Hoje eu tenho 28 anos de idade. Eu realmente comecei com 14 anos. Quando eu comecei com 14 anos, eu comecei um relacionamento com a minha mulher e eu continuo com ela até hoje firme, assim como estou firme no meu esporte, eu sou firme com a Joyce também. Então, quando eu penso de como começou e de onde começou, foi uma trajetória assim, muito complexa para mim. Porque há 14 anos atrás, ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava no meu potencial. E o recurso para mim era muito pouco. Eu lembro que quando eu ia para os campeonatos, para mim poder fazer a pesagem, às vezes o campeonato fosse em BH, São Paulo, Rio, eu não conseguia uma estadia de hotel. Eu teria que pesar na sexta-feira, voltava para minha cidade e no próximo dia, que sempre os campeonatos batem no sábado ou domingo, eu voltava também para poder competir. Então, ou seja, o início da minha carreira no esporte foi assim, um início bem árduo, foi muito duro para mim. O que mais me motivou a perseguir, a prosseguir nessa trajetória foi o que eu realmente decidi para minha vida. Eu decidi aquilo e uma vez, há muito tempo atrás, aconteceu muitos imprevistos. O primeiro campeonato meu foi em 2016. E em 2016, como eu disse, o recurso foi muito pouco. E ali, faltando ali 2 semanas para o campeonato, e eu corri em Belo Horizonte, aconteceu um imprevisto de tipo assim, de eu não ter mais dinheiro para me poder comprar a minha alimentação, para me poder usar os meus recursos. O dinheiro tinha acabado, faltando 2 semanas para o campeonato. Aí eu lembro que numa noite, eu deitado, conversei com Deus. Eu sou um cara muito católico. Então, nessa noite, eu conversei com Deus e pedi a Ele um direcionamento. Falei, Deus, qual que é o direcionamento que o Senhor me propõe? Porque eu comecei um trabalho e eu não gosto de terminar o que eu não comecei. Então, para mim, começar um trabalho, é necessário terminar esse trabalho. E nessa noite eu chorei horrores, conversei com a minha família, com a minha mulher, que sempre esteve ao meu lado, e também pedi direcionamento para eles. O que vocês acham que eu faço? Eu continuo ou eu paro por aqui? Porque a gente não tinha recurso. Em 2016 eu ainda estava começando. Então, assim, foi uma época muito pesada para poder prosseguir. E aonde que ninguém, assim, ali, tinha sabedoria da gente, eles não botavam fé no que a gente falava. E eu era um cara que falava tudo para os outros. Tipo assim, meu sonho é competir, meu sonho é ser atleta, meu sonho é ser fisiculturista. E aí as pessoas, ao invés delas motivarem, elas acabaram me desmotivando. Só que eu sempre tive uma mentalidade muito forte, que quando algo me desmotiva, eu pego aquilo como motivação. Se você não acreditar em mim, é onde eu vou acreditar em mim. Pô, eu não preciso de você para acreditar em mim. Só basta eu. Se eu acredito em mim, a minha família acredita em mim, eu vou em frente. E nesse dia, nessa noite aí que eu conversei com Deus, no dia seguinte as coisas clarearam para mim e faltou 2 semanas para o campeonato. Do nada veio um dinheiro ali, minha mãe me ajudou de um lado, a minha mulher me ajudou de outro, e aí a gente conseguiu comprar o que faltava para as últimas 2 semanas. O primeiro campeonato meu, eu fui vice-campeão mineiro. Então, ou seja, se eu tivesse parado ali, eu não teria a trajetória que eu tenho hoje. Hoje eu não seria o samurai que era há 14 anos atrás. Então, ou seja, eu até gosto de frisar uma frase motivadora, que não basta as pessoas somente acreditar em você, você também tem que acreditar em você. Que se você achar que as pessoas vão acreditar em você, você está enganado, porque elas não vão acreditar, elas só vão te dar mais ou menos um apoio. Mas aí a parte pesada, a parte do trabalho, quem decide é você. Se vai continuar ou se vai parar. Ou se você vai dar atenção para o que as pessoas falam, ou se você vai fazer o trabalho. Numa competição, o que é observado ali na hora? O que tem que estar perfeito no atleta para conquistar aí prêmios como você já conquistou?
Olha, os árbitros e os juízes, eles sempre avaliam a simetria. A simetria é um físico simétrico. Vou lhe dar um exemplo disso. Não adianta o atleta ter as pernas muito grandes e o tronco muito pequeno, ou vice-versa, o tronco muito grande e as pernas pequenas. Isso é assimetria. Então, ou seja, para você entrar dentro desses requisitos, para você ser um campeão, não basta você só estar com um físico definido, um físico mais atlético, mas você tem que atender também a simetria do que eles pedem. Então, ou seja, para poder realmente chegar num limite para ser campeão, porque quando você vai competir, é mais de 20, 30 atletas num palco. Então, quando você é um campeão no meio de 20, 30 atletas, é porque realmente você estava perfeito. Não tem como você ganhar um campeonato estando mais ou menos. Então, a variação que os árbitros e os juízes fazem é realmente isso daí. É simetria, condicionamento físico e a definição muscular. Então, isso tudo é observado. Tiram medidas? Como que é esse processo? Dependendo das categorias, a minha categoria é a categoria bodybuilding. É a categoria bem mais acima, né? A minha é somente peso. Mas tem categorias como Classic Physique, que ali é altura e peso. Então, tem a Men's Physique também, que ela é altura. Então, a minha realmente é só o peso, que eu preciso bater o peso, né? Quando a gente vê aí na TV as fotos, né, o fisiculturismo, mostrando esse muque aí, muita dedicação, né, para chegar nesse patamar. Às vezes as pessoas falam assim, com relação à veste, por que se usa uma roupa tão pequena na apresentação? Isso é uma curiosidade. Meus colegas de trabalho também têm essa curiosidade. Bodybuilder já é um esporte de velho. Eu sempre gosto de dizer que o Fernando Sardinha, que é a minha maior inspiração, ele sempre fala nos podcasts dele também que o bodybuilding é um esporte de velho. Por quê? Quanto mais tempo você fica, melhor você fica. E pegando esse ponto dos trajes, né, por ser uma sunga, isso daí, o bodybuilder ele já é nascido nas décadas de 60 ali. Então ali a sunga foi o melhor vestimento para poder avaliar um físico. Então, ou seja, inclusive hoje nas categorias, tem a categoria Men's Physique, que a Men's Physique é uma bermudinha, você não avalia as pernas, somente membros superiores. E nas categorias Classic, nas categorias Bodybuilding, 212, nas Open, é mais a sunga para realmente poder avaliar o físico, porque ali você vai pegar todos os pontos. Então ali você já consegue ter, né, uma visão paramentada do ângulo que os juízes e os árbitros... Simetria que você falou de tudo, né? Exatamente, porque se fosse uma sunga de banho, aí você já iria tampar um pouquinho a sua perna, iria tampar um pouquinho mais o seu glúteo, por isso que tem que ser a sunga mesmo. Bom, você trouxe aqui vários troféus aqui de campeonatos. Vamos falar assim, de cada um deles aqui para a gente conhecer um pouco dessas conquistas, né? E muitos que virão aí. Vamos começar falando por esse daqui. Esse daí foi o top 2, né? Foi o campeonato que eu competi agora há 4 semanas no Maradona Classic, onde foi uma categoria que... Na verdade, não, esse daí... Não, perdão. Esse foi o último campeonato, desculpa. Foi o campeonato da Muscle Contest, que eu competi há 1 semana atrás. Eu competi em 2 categorias, inclusive este daqui também é parceiro desse. Aí, do primeiro. Esse top 2 aí, eu fui vice-campeão na Open, que é a categoria acima de 90 quilos. Eu subi com 93 quilos e eu era o cara mais leve do palco. Tinha os atletas do meu lado ali que estavam com 102, 101 quilos ali do meu lado. Então, eu era o mais leve. E foi uma categoria bem pesada. Este daqui foi o top 1. Esse top 1 aqui foi realmente do mesmo campeonato, né? Onde eu fui campeão na categoria Novice, onde tinha também muitos atletas super bons, muito bem condicionados. Então foi assim, um campeonato extremamente pesado, porque a Muscle Contest é uma federação internacional. Então ali você pode ter certeza que todos os atletas vão estar muito bem condicionados e bem trabalhados. Ok, vamos, esse daqui, ó. Esse daí foi o top 1 mineiro. Esse aí foi em Belo Horizonte. Esse daí foi o meu 3º campeonato mineiro, onde eu sou campeão 3 anos consecutivos. Então, ou seja, direto 3 anos
a gente foi campeão. E nesse mineiro, qual o peso? Esse peso aí do mineiro foi 85 quilos. Foi um peso bem leve. Então, assim, quando eu comecei a competir, eu comecei com 70, depois 75. Eu fui subindo de 5 em 5 quilos. Que é o máximo? O máximo, na minha categoria, o meu máximo, por enquanto, vai ser até 102. Porque o meu físico hoje encontra-se em transição. Então, ou seja, para mim poder deixar a transição 100% certa, eu tenho que estar sempre acompanhando esses quilopesos por ano ou a cada campeonato. Mas aí a gente decidiu, junto com o meu coach, a colocar 5 quilos a cada campeonato. Então, nesse último campeonato, o meu foi 95 quilos. O próximo campeonato vai ser 5 quilos a mais, que aí eu bato na categoria 100 quilos. Ok, e esse daqui? Esse daí, quando a gente fala, não tem como me emocionar não, cara. Esse aí foi tudo onde eu falei com vocês, né, da questão do... Manas ali, 100... Sim. Essa daí foi a mais pesada de todas. E tipo assim, foi realmente onde... Tenta ficar lá marcado aí na história, na foi sua onde trajetória. acabou o recurso, né? E tipo assim, eu falei, não sei se eu vou competir mais. Eu conversei com a minha família, conversei com Deus esse dia. E aí eu falei, pô, será que é pra mim competir? Será que realmente é isso aí que tem que ser pra minha vida? Aí a gente foi, né? Eu, minha mulher, sempre parceira minha. Ela falou assim, não, amor, vai dar certo, vamos lá que eu tô contigo. E eu lembro que numa sexta-feira, eu ainda não tinha carro, né? Porque tem tempo isso daí. A gente pegou um Uber e eu cheguei atrasado pro campeonato. Aí foi aonde foi o campeonato mineiro, que eu fui campeão aí em 3 categorias. Eu fui o campeão top 1 na bodybuilder até 75 quilos. Aqui também eu fui campeão na júnior. E o overall, que é esse troféu maior aí, ele é o que comanda todas as categorias. Então, ou seja, foi aonde eu competi com diversos atletas bem acima do meu peso e eu consegui consagrar o overall. Esse troféu overall aí é o último troféu a descer do palco. Todos os atletas que competem hoje, realmente, eles sonham em querer o overall. Então, assim, todo mundo que está competindo realmente quer chegar a ser campeão nas categorias e trazer para casa o overall. Então, ou seja, né, nessa questão aí de me emocionar, porque realmente foi uma parte mais complexa ali do começo da minha vida, né? Foi onde tudo começou. O recurso meu, quando eu comecei, era no final o recurso foi outro, eu não tinha mais recurso para nada. E aí, assim, eu já tinha um físico muito bom, já tinha uma genética muito boa. Foi onde eu parei para poder pensar se realmente compensaria eu continuar nesse esporte que eu entrei ou se eu resolveria ter parado. Então, ou seja, a motivação para mim é todo dia eu olhar para esses troféus meus. Eu sou a minha própria motivação. Eu sou aquele cara que eu não preciso da motivação de fora. Porque eu mesmo motivo porque eu vejo a trajetória que eu já segui, eu já sei o que eu já passei, eu sei o que eu passo até hoje para mim realmente poder fazer o que eu faço. É um esporte que não adianta a pessoa querer. Não é só você querer, você tem que pelo menos ter a capacidade de fazer. Porque fisiculturista é um cara que é fiel. Ele é fiel ao que ele proporciona a fazer. O que você decidiu fazer para você? Eu decidi competir. Vou fazer o campeonato daqui 60 dias, eu vou competir. O cara consegue ser fiel 110% ali. Então, quando fala-se em fisiculturista, está relacionado à educação, está relacionado a não só a estética, mas também uma competência no seu trabalho, o cara que é responsável, um cara que é fiel ao seu trabalho, fiel à sua família e fiel ao seu esporte, ao que ele realmente decidiu a fazer. E onde o samurai pretende chegar? Então, eu acho que o último, na verdade, aonde a gente quer chegar é no Mr. Olímpia, né? Esse daí é o último campeonato da vida, bem dizer, dos atletas, porque é o nível altíssimo de competição. Se a gente for analisar o nível dos campeonatos do Olímpia, a gente pode pegar o 25º atleta em qualquer uma categoria. O 25º tá um cara espetacular. Tá o melhor atleta no 25º. Então, ou seja, a gente luta para isso daí, né? Eu estou próximo de me tornar um atleta profissional
E agora a gente já está em preparação para a gente poder competir o Arnold Classic, que é o maior evento da América, né? Então eu já me encontro em preparação para ele e assim espero também consagrar um dos melhores títulos, né, aqui no nosso Brasil. Você disse aí da dificuldade financeira no início da carreira. Hoje, o Samurai tem apoio? Ou é tudo? Então, hoje eu tenho pelo menos 40% do apoio. Eu tenho sim, eu tenho um apoio. E eu gostaria de frisar nesse podcast um apoio que, assim, uma pessoa que abraçou a causa junto comigo. Quando tudo ali começou, essa pessoa ali, ela chama Gustavo, ele tem um açougue chamado Boutique de Carnes e Conveniência. Foi a pessoa que abraçou a causa junto comigo. Ele falou: Samurai, eu tô contigo até onde a gente conseguir patrocinar você. Né? Então, hoje eu tenho um dos melhores apoios, né? Um dos melhores patrocínios, que é o da Boutique de Carnes. Né? Pela questão de eu consumir por dia, na preparação, 1,2 kg de carne. Então, por dia eu faço essas refeições que no final da noite a gente contabiliza 1,2 kg. Então, para poder frisar, um dos patrocínios que abraçou a causa comigo, está sempre comigo, é a Boutique de Carnes. A Black School, que é uma federação internacional de suplementação, a federação a empresa que é fortíssima no ramo da suplementação esportiva, e os demais apoiadores também, que eu não posso deixar de agradecer eles também, as pessoas que sempre apoiaram. O Aprendiz foi um também, já é o meu 3º campeonato, e a empresa sempre proporcionou para mim ali aquela ajuda surreal. São diversos apoiadores, né? Eu citei aqui os patrocinadores, que são pessoas que estão comigo desde o início. Os apoiadores são as pessoas que realmente, Samurai vai competir, tá? Conta comigo. Então, assim, eu também, são muitas empresas, e se eu acho que eu fosse falar elas aqui agora, a gente ia ficar umas 3 horas aqui. Mas eu agradeço a todos os meus apoiadores também, patrocinadores, que sempre me deram esse suporte. Sem eles, eu não estaria onde eu estou. A gente fica muito feliz, né, que o Aprendiz tem na sua trajetória o incentivo ao esporte, desde seus, né, com seus alunos. A gente está aí incentivando o esporte, e o Aprendiz, né, nesse ano de 2025 aí, vem com grandes novidades, com 3 novos cursos universitários. Com certeza. Da saúde, que é odontologia, medicina veterinária e biomedicina. Então, é o Aprendiz sempre incentivando a área de esporte com um olhar voltado para a saúde, né? Com certeza, e a gente não pode esquecer também, né, que a educação física agora vem para o Aprendiz, né? E vai ser no ano de... Em breve, né? Vamos ter também educação física na nossa grade. Então, como eu já conheço a empresa também, né? Já conheço todas as pessoas que estudam aqui, conheço os meus parceiros. A melhor opção de estudos aqui da nossa região está no Aprendiz. Aqui o Aprendiz, ele te entrega aquilo que você busca. Então, se você busca um estudo de qualidade, se você busca um ótimo recurso, ótimos professores, você vai buscar aqui no Aprendiz. É muito bom. Ô, Samurai, assim, essa semana o pessoal está me desafiando. Ô, Márcio, vou desafiar você lá no seu podcast. Mas qual é o desafio, gente? Você vai fazer uma queda de braço lá com o Samurai? Eu falei assim, gente, eu topo, mas ele vai ficar envergonhado, porque eu vou ganhar, entendeu? Então, assim, não vou nem propor aqui, porque você com 103 e eu aí com o meu 70, entendeu? Aí vai descobrir que você não tem força. Então, assim, não vou nem entrar nessa... Eu passaria vergonha. Muita vergonha mesmo, entendeu? Nessa queda de braço aqui. Foi muito bacana conhecer um pouco da sua trajetória, né? Aí, para conquistar o que você hoje está conquistando. Se você está conquistando, porque é resultado, como você disse mesmo, de um trabalho, de uma dedicação. Um trabalho duro. Então isso, a gente fica muito feliz. É de Barbacena, isso é maravilhoso, né? A gente ter alguém de Barbacena aí conquistando o seu espaço, principalmente na área do esporte. A gente agradece mesmo e parabéns por
por essas conquistas e tantas outras que virão aí para frente. Eu que agradeço a vocês pela grande oportunidade de poder vir aqui, falar um pouquinho da minha trajetória, explicar para vocês detalhe por detalhe, né, de não só a gente representar um físico, né, atlético, um físico competitivo, mas sim a competência de um ser humano. Eu sempre vejo e sempre analiso que a dignidade de qualquer ser humano está na humildade. Então é uma coisa que a gente sempre prevalece, é uma coisa que é da minha natureza. Então os meus princípios e os meus valores como humildade, simplicidade, honestidade, tudo isso são coisas inegociáveis. Então para mim foi uma honra poder falar para vocês de tudo isso e com certeza eu espero o próximo podcast para a gente poder falar um pouquinho mais, para a gente poder mostrar para a galera aí, né, como tudo funciona através do nosso esporte. Bom, você já está convidado para a próxima conquista, que está bem perto aí, vim aqui para a gente falar dessa nova conquista que Deus já preparou para você. Seja. Nós vamos ficando por aqui, é claro, hoje nós terminamos o nosso Educast Aprendiz dizendo para você, confia em você que você consegue. Até a próxima semana.